A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, bom estarmos aqui para falar da palavra do Senhor e eu quero, neste mês de março, contextualizar sobre eternidade. Então, a cada segunda-feira eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra dentro de um contexto, dentro da Bíblia, de um versículo, e vai ser interessante percorrermos esse mês aí falando sobre eternidade. É algo que a eternidade mexe com a gente, né? É algo que, na mesma hora que parece fácil de entender, é eterno, algo que é infinito, que não tem uma duração finita, sem princípio e nem fim. Enfim, a gente parece fácil entender, mas quando a gente para e começa a analisar isso, e nós que estamos dentro de um tempo, dentro de algo cronológico, e a gente começa a falar assim, como será isso? De que forma isso será? Ou de que forma isso acontecerá? E eu quero então, durante esse mês, falar um pouquinho sobre a eternidade. Vamos nós? Eu vou para a palavra, porque na Bíblia ela tem tudo que nos ajuda, que nos fortalece e que nos dá a direção de cada dia. E eu quero então falar sobre Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, e contextualizar então sobre a eternidade. Bom, diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega. Isso aí é a primeira e a última letra do alfabeto grego, ou seja, Deus então está falando, eu sou o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim, diz o Senhor, aquele que é, aquele que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Opa, esse versículo contextualiza para mim um resumo do que é a eternidade. Porque ele está falando que ele é o começo e o fim, ou seja, ele é o todo. Ele era o que é, ou seja, no presente, no hoje, Deus é Deus. O que era, o passado, então o ontem, Deus é Deus. E o que há de vir, ou seja, algo que para mim e para você é imprevisível, porque é futuro. A gente não sabe do amanhã, o que há de acontecer. A gente não sabe nem se a gente vai estar vivo no amanhã, porque é futuro. Mas para Deus não há essa imprevisibilidade, porque Ele é detentor do tempo e Ele sabe então o que há de acontecer amanhã. Então, o que há de vir. E aí, então, finaliza falando o Todo-Poderoso. Ou seja, ele tem um poder para sair desse tempo cronológico e demonstrar o todo. Eu sei, e volto a dizer, que falar a palavra eternidade parece algo meio confuso de a gente conseguir entender. Por mais que a palavra em si é fácil, eternidade. Mas quando a gente começa a tentar entender isso na nossa mentalidade, e eu vou dar um exemplo aqui, então, do próprio oceano. O oceano em si, ele é vasto, ele é infinito, não é assim? Quando você chega numa praia, você consegue olhar lá no horizonte aquele oceano. Então, ele não tem começo e nem fim. A água flui, mas ele permanece imutável. A água evapora, mas ele permanece imutável. Ou seja, é algo de um exemplo, pelo menos para a gente poder entender e compreender um pouquinho dessa plenitude dessa eternidade em si. Mas quando eu trago para a questão, então, teológica, eu começo a ver que essa eternidade é algo que baseia a minha vida cristã e a minha salvação. É algo que está aqui, então, Apocalipse 3, dizendo que ele é o início e o fim, o alfa e o ômega, aquele que era, o que é, o que há de vir. Ou seja, tem uma perspectiva para frente daquilo que vai acontecer do futuro, de uma salvação, que ele vai voltar. Para quê? Para que nós venhamos ter essa vida eterna nele. Aliás, 1 João, capítulo 2, versículo 25, diz que essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Então, eu tenho que começar a entender e contextualizar isso aqui dentro da minha vida. E a palavra de Deus me ajuda a fazer isso. Quando a gente lê lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Ou seja, ele compartilhou comigo e com você essa eternidade. A gente, quando chega uma certa idade, talvez a gente comece a ponderar algumas coisas que nós vamos fazendo, por medo, por precaução, porque a gente está ali, né, temeroso. Mas quando a gente é mais novo, as pessoas, às vezes, com uma idade ali nova, adolescente para jovem, é muito aventureiro, né? Quer ir naquela montanha russa que dá um monte de loop e não tem medo. Por quê? Porque não tem essa concepção ainda do tempo, do cronológico, que a gente tem que tomar conta aqui do físico aqui, porque senão pode acontecer alguma coisa. Então, quando ele coloca no nosso coração essa eternidade,
é quando então a gente tem essa percepção, lá atrás de quando a gente é mais novo, que a gente não tem medo do amanhã, porque a gente acha que a nossa vida ela vai continuar fisicamente falando, né? Mas a gente sabe que fisicamente tem uma limitação. Há um tempo, o próprio Eclesiastes, que está falando que Deus coloca a eternidade no coração, diz, né, que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Mas a eternidade é algo real. Então, eu e você estamos servindo a um Deus que vai nos dar uma possibilidade de viver uma vida eterna, porque foi a promessa que Ele nos fez. E eu quero que isso fique firmado no teu coração. Por mais que nós venhamos viver num tempo cronológico, por mais que nós venhamos ter as nossas limitações humanas, mas há uma eternidade para mim e para você. Há algo que é infinito. Há algo que talvez, humanamente falando, a gente fica meio assim para compreender e entender. Mas quando a gente chegar na promessa e se cumprir a promessa, isso vai ser algo natural na minha e na sua vida, viver essa eternidade em Cristo Jesus. Vamos estar orando sobre isso? Senhor Jesus, eu sei, meu Pai, que na nossa caminhada cristã, nós temos as nossas limitações humanas, mas eu também sei que Tu és poderoso para fazer aquilo que Tua palavra diz na promessa da vida eterna, Senhor. Que o Senhor foi preparar um lugar para onde o Senhor estivesse, nós estejamos contigo para viver uma vida eterna em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, alcance a eternidade em Cristo Jesus. Amém.